Bom dia. Hoje é dia 16 de abril, quinta-feira. Sejam bem-vindos ao Café com o Evangelho. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Oi, Jean. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Deixa eu ajeitar aqui para ver se fica mais alto. Acho que melhorou um pouco, né? Foi. Centralizou. Que é quando a tela divide, ele muda um pouquinho, né, a posição É, do rosto da gente. isso. Bom dia. Então, seja muito bem-vindo, Jean, nessa manhã. Obrigado. É Eu um não sei como é prazer que tá estar aí. aqui. Você é do Rio, né? Sou do Rio, sou do Rio. Por aqui parece que está funcionando bem a quarentena aqui na cidade do Rio, né? No sentido das pessoas estarem respeitando, ficando realmente em casa e tal. Mas tem variado assim bastante de bairro, né? A gente vê no jornal. Tem bairro que está funcionando mais, tem bairro que está funcionando menos. Você é Mas de onde exatamente lá no Rio? eu moro no Grajaú, perto da Ah, Tijuca, região da Tijuca. eu Por tinha ouvido aqui, você falar alguma coisa de Caxias em alguma live sua que eu participei. eu nasci em Caxias e a minha família, Ah, grande parte da minha família mora lá ainda. sim. Minha mãe mora perto de Caxias. Aí quando eu ouvi Ah, você contar, acho que foi a história que você contou sobre a esmola do. Acho que foi no home office. sim, foi. Aí eu falei, ué, ele então é de pertinho. Eu nasci Se lá. apresente então para as pessoas aí. Não sei se a maioria do pessoal já conhece. O Jean já esteve lá na Sesc. Fala aí. Então, eu sou o Jean, criador do perfil Um Gay Espírita no Instagram e no Facebook. Eu falo muito do espiritismo, mais voltado com o olhar da caridade, da sexualidade, é, e também da transformação moral, né? São geralmente esses três pilares que eu procuro é, conversar no meu perfil, né? Sempre baseado no espiritismo. Eu nasci em família espírita, então sou de berço espírita, como dizem, né? E então, para mim, essa relação com o espiritismo é muito próxima. E a maior necessidade, né, é da gente aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia. É isso que eu procuro passar para quem me segue lá no perfil. Que a gente possa realmente colocar esses ensinamentos no nosso dia a dia e a decisão de ter feito, né, ter criado esse perfil é justamente ser útil para que as pessoas conheçam esses ensinamentos e possam não se converter, não se tornar espíritas, por assim dizendo, mas conhecer os princípios da doutrina espírita e aplicá-los no seu dia a dia. Acho que isso é o maior motivo Objetivo. transformador do espiritismo, né? O maior objetivo transformador do espiritismo. Não é fazer com que todos sejam espíritas, não é isso, mas é tornar esses conhecimentos conhecidos de todos para que ele possa ser modificador de vidas, né? Consolador de almas também. Muito bem. Excelente. Seja muito bem-vindo, tá, Jean? Muito obrigada por você estar aqui conosco tão cedinho, Ah, um prazer mas tão enorme. disposto. E vamos lá. Você vai ficar com a prece final, né? Então, E antes de começar a leitura, eu vou fazer uma prece brevemente para a gente poder iniciar aí nosso estudo de hoje. tá joia. Bom dia, todo mundo. Bom dia, mãe. E a minha mãe chega. Aí, às vezes, eu não consigo ver, que eu não dou conta de ler, e aí ela fala: Você não me viu lá. Então, vamos lá. Então tá dado bom dia. Senhor Jesus, querido amigo, nosso irmão maior,
Aqui nos colocamos em mais uma manhã, sedentos do aprendizado que nos traz tanta luz, tanto consolo e tanta paz. Agradecemos também aos nossos mentores, nossos guias espirituais, tão conhecedores das nossas necessidades e, graças a Deus, tão insistentes conosco. Obrigada pela companhia, que a nossa prece alcance todos os lares, todas as casas conectadas em pensamento e vibrações, possam ser acolhidas, amparadas, consoladas e também possam servir de pontos luminosos a que a espiritualidade se guie e consiga acolher tudo aquilo que necessita para o auxílio dos mais necessitados. Pedimos licença para começar a nossa leitura e o nosso estudo, na certeza de que não estamos sozinhos, nem agora, nem nunca. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Então, já que eu comecei a prece, pode começar a leitura aí também. A gente está hoje no capítulo 5 ainda, Isso. Bem-aventurados os aflitos, e a gente vai falar do item 18 e do 19, que trata de instruções dos espíritos. Isso. Então vamos lá. Bem e mal sofrer. Quando Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O militar Só que um não... minutinho. Só um minutinho. Se você quiser parar para ir fazendo algum comentário, fica à vontade, tá? Beleza, eu vou ler tudo e aí eu volto para comentar. Então, tá ótimo, tá ótimo. Perdão. Nada. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da palha, mas nos amargores da vida, onde, às vezes, de mais coragem se há mister do que num combate sangrento. Porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitórias e uma situação gloriosa. Quando vos advém uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela e, quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação: fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm a ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Lacordaire, Havre, 1863.
Essa passagem, né, é bem interessante, porque Kardec já coloca todos nós que estamos aqui na Terra no mesmo nível de sofrimento. Todos sofremos, todos passamos por provas, todos passamos por momentos de dor, de angústia, de desespero. Então ele não distingue, né? Ricos não sofrem, pobres sofrem, ou pessoas que têm saúde não sofrem, pessoas que não têm saúde sofrem. Todos sofremos, seja uma dor moral, seja uma dor física, todos passamos por dificuldade. Ele ainda diz aqui, né? Quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. E aí é interessante a gente notar porque no nosso dia a dia comum a gente não tem essa percepção, né? A gente olha para a vida agora, principalmente com redes sociais, no Instagram principalmente, né? Que é essa rede social de imagens, de fotos. A gente olha para a vida das pessoas e acha que elas levam uma vida perfeita, né? São viagens, são recebidos, produtos e hotéis de luxo, passeios o tempo todo, e a gente acha que as pessoas levam essa vida de somente de alegrias, né? De prazer, de gozo. Quando na verdade a gente desconhece o coração delas e desconhece os sofrimentos pelos quais elas passam. E aí, nesse momento em que veio a pandemia, a gente está vendo assim que as pessoas todas estão sendo atingidas, né? Não importa se elas são ricas, se elas são pobres, se elas tinham a saúde perfeita, se estavam sempre na academia e têm histórico de atleta, todas estão recebendo, estão passando aí por esse momento de dificuldade, quer seja ele ficando doente, né? Tendo a carga viral dentro delas, estando infectadas, quer estejam em casa sozinhas, desesperadas porque não sabem como vai ser o futuro, como as coisas vão se resolver. Então, todos estão passando por esse momento de sofrimento, óbvio, cada um recebendo essa dor de uma forma diferente, que é o que ele traz aqui, né? É o bem e o mal sofrer. Você quer falar alguma coisa? Era justamente isso que eu ia falar, né? Que apesar de todos estarem expostos ao mesmo problema, visualmente, materialmente, a gente olha e pensa assim, olha, a gente pode estar até na mesma tempestade, mas no mesmo barco a gente não está. Uma coisa é você estar isolada, né, num cubículo com mais 8 pessoas da sua família, da sua parentela. Outra coisa é você estar no isolamento no seu sítio, lá e não sei aonde, né? Sim. E é completamente diferente a qualidade desse isolamento. Mas ele diz aqui também que essas coisas exteriores, elas não representam muito, elas podem impactar os olhos materiais, mas que, na verdade, o que sofrimento moral é esse que é o que não distingue nada, né? Porque nem mesmo aqueles que estão passando esse isolamento em hotéis ou resorts ou em casas muito luxuosas, nem esses estão imunes ao sofrimento moral. Se fosse assim, quem tem dinheiro não teria depressão. E a depressão não escolhe raça, cor, sexo, nada. Ela simplesmente é um mal da alma, do espírito que está ali atribulado com os seus próprios sentimentos. Então, para a gente, parece muito. Assim, eu tenho um olhar muito do social, então eu fico muito chateada de ver, às vezes, até como você citou as redes sociais, algumas pessoas postando a quarentena numa forma tão romantizada, então, é como se fossem umas férias, e quando não é assim, para alguns está sendo muito penoso ficar dentro de casa, até pela condição de não ter como prover sua família, sabe? E quando a gente para e olha só com os olhos da matéria, isso parece injusto e parece que não vai ter jeito, mas é preciso que a gente se aquiete realmente nesse olhar espiritual, né? De que a cada um vai acontecer da forma que for preciso e que cada um deve suportar o sofrimento que chegue da forma que necessita para o seu adiantamento, seja ele um sofrimento material
ou um sofrimento moral. Exatamente. Esse ponto, né, que você tocou aí do social, principalmente agora na pandemia, a gente vê que tem gente que não tem nem água, né, limpa dentro de casa para poder fazer a higiene, que é o básico, né, a recomendação maior de que se lave as mãos o tempo todo. E tem gente que não tem nem acesso à água. Então, assim, essa pandemia, eu acho que tem, eu já falei em algumas lives, mas tem, assim, esfregado na nossa cara essa diferença social gritante que a gente colocava uma venda para não ver, né? A verdade é essa, a gente fica cego, né? A gente está tão preocupado com o nosso dia a dia, com os nossos próprios problemas, as nossas próprias dores, que a gente esquece de olhar a dor das outras pessoas, né? E, e a gente se deslumbra tanto com essa questão da rede social, a gente sonha tanto ter uma vida de mais luxo, de mais conforto, de mais riqueza, né? Que a gente acaba vendando os nossos olhos para esse outro lado da questão das pessoas que passam por dificuldades muito maiores, e aí falando realmente de dificuldade material, né? Muito maiores do que as nossas. Mas é como você disse, o problema, a dor moral, ela atinge a todos, né? A dor moral atinge a todos. E a dor material pode... Caiu o celular. A dor material pode não atingir certo núcleo, né, da sociedade, pode não atingir certas pessoas, mas a dor moral com certeza uma hora vai atingir, porque é o que Kardec diz aqui, né? Só, de modo geral, aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na Terra. Então não tem essa de que eu vou passar pela minha vida aqui na Terra, minha vida material, sem algum sofrimento, né? Esse sofrimento vai chegar uma hora, quer eu esteja numa posição ou outra social, né? Mas e aí, o que a gente pode fazer, então, né, quando essa dor chegar? E aí ele diz aqui, a prece é um apoio para a alma. Só que eu achei interessante que ele coloca uma ressalva, né? Contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Porque geralmente quando a gente está com algum problema, alguma dor, sofrendo, a gente ora, né? A gente que professa uma fé, a gente se agarra nessa crença que a gente tem. E aí a gente ora, mas a gente geralmente ora pedindo, né? Pedindo que o problema seja afastado, pedindo que essa dor passe logo, pedindo que toda dor vá embora, que todo sofrimento vá embora, porque a gente quer ser feliz, a gente quer viver na alegria, no conforto, no prazer, né? E aí a gente esquece que esse sofrimento, na verdade, ele é um recurso pedagógico, né? Essa dor que a gente está sentindo é um recurso pedagógico para o nosso amadurecimento, para a nossa evolução. E a gente acaba fazendo esse pedido errado, né? A gente pede para que essa dor cesse, quando na verdade a gente deveria pedir coragem, bom ânimo e forças para que a gente suportasse essa dor o quanto ela fosse necessária para o nosso aprendizado. E que a gente aprendesse a lição do melhor modo possível, né? Então a gente acaba fazendo o pedido errado. Muitas vezes a gente só Até pede barganhando com Deus, né? Até barganhando, fazendo exatamente. trocas, escambo. Olha, se você fizer isso, eu juro que eu nunca mais faço tal coisa. Exatamente. A gente, né? Ai, Deus, que essa dor passe logo. Se essa dor passar, eu nunca mais vou falar dessa forma com fulano. Nunca, eu vou me tornar uma pessoa caridosa, né? Geralmente a gente fala isso. Eu vou pensar mais no próximo. Meu Deus, eu tenho que ter esses atos de caridade, porque aí a minha dor vai passar. Quando na verdade não é isso, né? Essa dor só vai passar quando a gente entender que ela é necessária para o nosso sofrimento. Eu acho também que para o nosso sofrimento, não, para a nossa evolução. E eu acho também que o olhar que a gente dá
os nossos problemas, para a nossa dificuldade, ele também diz muito como a gente vai passar por essas situações, né? Então, se eu estou sofrendo e eu foco somente nessa dor, nesse sofrimento, se eu me desespero, esse fardo vai ser muito mais pesado de carregar do que se eu olhar para essa situação, para essa dor, para esse sofrimento com calma, respirar, me agarrar nessa fé que eu tenho e pedir intuição e forças para que eu possa encontrar a solução para esse problema, para essa dificuldade, né? Se a gente enfrenta esses desafios com calma, com tranquilidade, a gente pode ter mais condições de enxergar a solução para esse problema e ele vai passar de forma muito mais tranquila e suave do que se a gente se desesperar. Eu acho que o desespero, ele agrava muito mais, né? Essas situações, essas dores que a gente tem na vida, né? Sim, faz ficar mais pesado mesmo. Isso. Por isso E que aí, com ele... Jesus o jugo é leve, né? Isso. Meu peso é leve, meu jugo é suave. Então, se a É, gente eu troquei, isso mesmo. enfrentar com esse olhar, né, a gente vai se dar muito melhor nessas situações. E Sim. Kardec faz até uma comparação aqui com o militar. O militar, para que ele suba de posto, ele precisa ir a combate, né? Ele Uhum. precisa estar na linha de frente lá das situações militares, que eu não conheço muito bem. Então ele faz essa comparação com a gente, o espírito imortal, né? Para que a gente suba de posto, para que a gente galgue um degrau a mais na nossa linha de ascensão, né, de evolução, a gente é mandado para a luta. Só que a nossa luta é a luta da vida material, da reencarnação, né? Uhum. E aí a gente só vai subir de posto se a gente passar bem por essa luta, que não é uma luta física, sangrenta, mas é uma luta quase que interna, né? Porque geralmente os problemas morais, eles são de ordem mais interna e das nossas relações uns com os outros. Então, se a gente tem esse embate conosco mesmos e com os outros, mas esse embate que não é de inimigo, né, mas de relacionamento afetivo, de criar laços de amor, de paz, a gente com certeza vai galgar esse degrau e subir esse posto, né? Claro que a gente sabe que não existe essa estratificação tão certinha, né? Hoje eu sou mal, amanhã eu sou bonzinho. Isso não existe, né? Esse bem e mal, eles se misturam, né? Vamos dizer assim. A gente tem coisas positivas e coisas que a gente precisa ainda melhorar dentro de nós e elas convivem uma com a outra, né? Então, se a gente passar por tudo isso com essa tranquilidade, com essa fé, com essa esperança, com essa certeza de que tudo passa e que a gente está aqui para aprender, e que se a gente aprender a lição, a gente vai superar esses desafios, então com certeza a gente vai ser bem-aventurado, né? Porque Exato. estaremos aprendendo a sofrer bem. Tem uns Ele comentários aqui, né? tem alguns, às vezes a gente passa até, alguns a gente para ler e outros não dá nem tempo, porque geralmente quando quem está comigo aqui, a gente conversa bastante. E aí, infelizmente, o Instagram cessa em 60 minutos, e aí ele É. fecha sem dar nem tchau pra gente. A gente sempre agradece, depois eu até revejo, releio. Algumas pessoas eu até vou pessoalmente uma a uma para agradecer. E aí ele coloca aqui: alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Essa luta não consiste no fogo da batalha, mas nas amarguras da vida, né? Ele quer dizer que, assim, na verdade, um exemplo que me veio à mente quando você estava fazendo a leitura. Quando vos advém uma causa de sofrimento ou contrariedade, sobreponde-vos a ela. Às vezes a gente está assim no embate ou discordando de alguém, ou alguém nos remete uma ofensa, e tem aquela coisa de eu não vou levar o desaforo para casa, eu vou aqui mesmo resolver. Enquanto que, na verdade, o esforço que a gente faz às vezes para se manter
sereno, para respirar fundo, para deixar aquilo passar, porque o nosso orgulho, às vezes, não quer que o outro saia da situação achando que ele nos detonou. E aí a gente vai para o embate, aceita o embate. Quando, na verdade, o esforço que a gente faz, a luta interior que a gente faz, para que não entre o embate e deixe o outro achar que ele está certo e tudo bem, essa é a luta, esse é o bom combate, e é esse que não vai ser agraciado pelos olhos dos homens, que ninguém vai aplaudir a gente, mas que Deus vai considerar, porque percebe ali o nosso esforço silencioso, né? Aquele esforço que ninguém está vendo muitas vezes, mas que a gente está fazendo, de se controlar, de optar pela paz, de optar pela serenidade, mesmo que por dentro a gente esteja fervendo. Quantas vezes, né? A gente sai de perto e chega a dar até um grito, pelo amor de Deus, não aguento. Mas na hora a gente faz um esforço tremendo para se manter sereno. E é essa luta e é esse bom combate que é o que Deus quer da gente, né? Não adianta a gente sair lá e todo mundo olhar e dizer assim, nossa, tá vendo? Ela não deixou barato, ela respondeu à altura. E todo mundo vem e elogia. Mas para que a gente quer os elogios dos homens, na verdade? São E é um, efêmeros. Uma hora elogiam, outra hora condenam. e é um combate difícil esse, né? Da gente se calar. Acho que É. calar é muito mais difícil do que você falar, né? Ficar em silêncio. Dar com a outra face, né? Eu acho que é esse o ponto, né? Dar com a outra face não é justamente você virar o seu rosto para alguém bater, né? Não é esse sentido literal. Mas esse se você for agredido com palavras, você silenciar, você dar o que seria o contrário, né? Aquilo Sim. que a pessoa está provocando em você. E isso é dificílimo, porque a gente tem que vencer aí o nosso orgulho, né? Que é uma das maiores chagas que a gente carrega dentro da gente, né? Todos os espíritos na codificação dizem isso, né? A maior chaga da humanidade, o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Então, essa batalha realmente é difícil de vencer, né? A gente controlar a nossa língua e silenciar, realmente. Jean, se você por acaso lê algum comentário aí que te chamar a atenção, fala e comenta assim, tá? É porque quando eu falei assim, não é porque às vezes a gente não vê, é porque realmente às vezes eu tô falando ou tô prestando atenção e passa despercebido. Tanto que minha mãe puxa minha orelha. Você não viu meu bom dia lá? Mas de vez em quando, se olhar, ó, como a Valéria agora colocou ali, o elogio dos homens só alimenta a nossa vaidade. E é verdade mesmo, né? Então, às vezes, tem comentários muito pertinentes que acrescentam muito. Sim. Inclusive, tem amigos aqui que têm um cabedal de conhecimento, assim, anos na minha frente. E quantas vezes já ajudaram e muito o estudo. Então, a Uhum. gente agradece todo mundo que comenta aí, por favor, não se detenham, comentem e se expressem. Nem sempre eu vou conseguir parar para olhar, ó, minha mãe, é verdade, ó, me dando esporro. E, mas a gente vai, na medida do possível, a gente vai pescando aí e comentando. Com certeza. A Marta, eu acho, colocou assim, ó, somente a fé racional me fez saber agradecer por tudo e deixar para trás a barganha. Saber que Jesus está ao nosso lado é gratificante. E essa fé racional, né, que a gente tem que procurar exercitar todos os dias, né? E a gente tem os recursos, nós que somos espíritas, estudamos o espiritismo, a gente tem esses recursos para não se deixar enganar, né? Pelas situações, a gente conhece o porquê das coisas, a gente consegue, a gente pode não saber exatamente a causa de um sofrimento, de uma situação que a gente está passando, né? Mas a gente sabe que alguma causa tem, seja nessa vida, seja numa vida anterior. O que falta às vezes na gente é realmente a tranquilidade para olhar para essas situações como se a gente estivesse olhando de fora. Porque para a gente é muito fácil, né? A gente olhar uma situação de fora e analisar. É muito mais tranquilo, porque eu não estou envolvido ali naquela situação. Então, se a gente tiver a tranquilidade para olhar para a nossa própria situação e analisar a nossa própria situação, com certeza a gente vai encontrar a causa daquele sofrimento e o que a gente precisa
fazer para encontrar a solução para aquela dor, para aquele problema, né? Então, acho que o que falta muitas vezes é isso, a gente parar e raciocinar, usar essa fé a nosso favor, a fé é conservar a certeza de que tudo vai passar, né? E o Sim, raciocínio é justamente analisar a situação para conseguir superá-la, né? exatamente. Essa fé raciocinada é o que nos coloca com os pés no chão mesmo, né? De fato. Passa o olho aí, se achar mais, mais alguma coisa. Vamos trazer. Eu me expressei mal, né? Falando da correria, mas é muito importante. É uma Sim, participação muito. sim, com certeza. Então, Bem, vamos seguir? isso. Você tem mais algo a falar aí? Não, Não? vamos seguir Então, então, né? O item vamos. 19. O Isso. Eu mal. leio ou você lê? Você lê? Posso ler? Posso. Então, vamos lá. O mal e o remédio. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer. E, por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei do Senhor por ter querido experimentar-vos. Ó homens, dar-se-á então reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias? Dar-se-á não reconheçais o seu amor, senão quando vos tem adornado o corpo de todas as glórias, a que haja restituído o brilho e a brancura? Aqui é interessante, né? Como, como essa mensagem é de Santo Agostinho, como ele é certeiro na análise dele, né? A gente só reconhece esse amor de Deus, muitas vezes, quando o problema passa, ou quando a gente está vivendo na alegria, né, no conforto, quando a gente está feliz, alegre, e a gente se esquece que, na verdade, o amor de Deus, a justiça de Deus, ela se dá em todos os momentos da nossa vida, mas principalmente no momento em que a gente está passando pelo sofrimento, porque é essa oportunidade que a gente tem de evoluir, de dar um passo adiante. É claro que a gente não deve olhar para essa situação com um olhar masoquista, né? Então eu tenho que sofrer, vou me colocar aqui em sofrimento, vou me vitimizar, vou sentir essa dor, ai meu Deus, como eu sofro. Não, né? A gente não quer isso, a gente não deve buscar o sofrimento, mas é entender, ter esse olhar, como eu estava falando anteriormente, né? De que sofrer faz parte, todos sofrem, mas que é uma oportunidade de aprendizado. Então a gente não deve buscar o sofrimento, né? Porque ninguém aqui vai se martirizar, mas olhar para ele com esse olhar de que é uma oportunidade, né? É um desafio que eu estou enfrentando, uma oportunidade. E que nessa oportunidade o amor de Deus também se faz presente. Então, o que esse professor, Deus, está querendo me ensinar, né? Qual é a lição que eu tenho que aprender? Ó, a poeta J.P. Simas disse assim, ó, depois da tormenta vem a bonança. E a própria ciência diz, do caos será erguido uma maior ordem. Exatamente, né? Vai passar. E aí um novo paradigma, uma nova ordem vai se estabelecer. Meu celular tá caindo direto aqui, gente. Tá Tô vendo escorregando. isso aí. Tá escorregando aqui. Buscar esse equilíbrio também é uma batalha, né? É mesmo, a Marta falou isso. E porque, assim, na verdade, a gente não lembra do amor de Deus nem quando a gente está feliz. A gente só recorre mesmo com esse afinco quando o cerco aperta, né? Hum, Tanto que os espíritas que são, assim, muito tímidos, né? Assim, tímidos mais ou menos, mas não tinha essa representatividade espírita nas redes sociais que está tendo hoje, né? Vários projetos que poderiam estar existindo há muito tempo, como esse café da manhã, e que só vieram agora, porque
a gente foi sacudido, saculejado, né? Então a Uhum. gente precisa dessa dor nos espetando assim de vez em quando para a gente dar uma acelerada no passo. A gente vem caminhando, mas às vezes vem caminhando muito devagar, né? Sim, sim, com certeza. E aí essa oportunidade da gente, como você disse, acelerar o passo, mas também lembrar que todo tempo é tempo, né? Toda hora é hora. Então não importa se você está numa dificuldade, você está sentindo aquela dor e esqueceu desse amor de Deus. Pode acontecer, né? A gente ainda tem esse sentimento de dor, de sofrimento e tudo mais. Mas se em algum desse momento você despertar, isso já vai ser com certeza de grande valia para você. Aí eu lembrei agora de André Luiz, né? Que ao desencarnar passou um bom tempo naquele sofrimento, mas quando ele se lembrou do amor de Deus e ele voltou seu coração para a prece, para esse amor, ele foi resgatado. E aí, mais importante do que ser resgatado, né, do que mudar a sua perspectiva sobre o sofrimento, ele mudou a sua postura diante da vida. E aí foi o grande salto que ele deu na sua evolução, de mudar realmente a sua conduta. Então, ele aprendeu com esse sofrimento pelo qual ele estava passando, né? É essa chave. Não importa tudo de mal que você fez, se você maldisse Deus, se você maldisse as outras pessoas pela situação que você está passando. Se você mudar a sua conduta, isso já vai ser de grande valia, né? E de Exato. grande reparação. E mais importante do que você disse aí é que a qualquer momento é só a gente se colocar à disposição para receber essa ajuda com o coração aberto, com a humildade daquele pobre de espírito, que a ajuda chega, né? Porque a todo instante a gente está amparado. Com E certeza. aí o pessoal colocou aí que essa pegada espírita da internet, ela está chegando a lugares que antes não tinham, né? Não tinham acesso a isso. Uhum. Nem todos os lugares têm centros espíritas, né? E mais importante, a casa espírita era só um imóvel. A gente, sem tarefeiro, nada acontece, né? Então, na verdade, a gente não precisa estar necessariamente dentro da casa espírita. A gente tem que fazer propagar a mensagem, não propaga o espiritismo apenas, a gente propaga o amor, a gente propaga a mensagem do Cristo e a mensagem consoladora da pluralidade das existências, enfim, do amparo divino, e é isso que tem que fazer propagar, independente da gente estar enclausurado dentro de uma casa espírita, né? E aí a importância Sim, aí, o até colocou, que a gente chega no interior, em cidades menores, em que não tinham esse acesso. exatamente, né? Fazer com que essa mensagem se espalhe por todas as formas possíveis. E aí tem uma comparação que quem faz muito é o Júlio, do coaching espírita, né? De que Paulo, para propagar a mensagem do evangelho, né, ele tinha que caminhar longas distâncias, viajou muito, né, propagando o evangelho, visitando diversas comunidades. E hoje, se a gente tem esse recurso, né, da internet, então que a gente possa usar a nosso favor, fazendo o mesmo trabalho que Paulo fazia de divulgação do evangelho, né? Dessa forma que a gente pode fazer hoje, que é através da internet e das redes sociais. Então a gente tem que tirar o bem de tudo, né? De todas as formas possíveis. E hoje, né, Exatamente. a Marta está dizendo aqui, ó, essa experiência atual tem nos feito sair da casinha. Gosto desses sacodes da espiritualidade. A importância, né? Quantas instituições, quantas pessoas espíritas estão agora transmitindo palestras, fazendo estudos através das redes sociais nesse momento em que a gente não pode literalmente sair de casa, né? Não deve literalmente sair de casa, né? Exatamente. Posso O continuar aqui? evento pode, vamos lá. Acho que é Então, vamos lá. você conheceu quando você esteve lá na casa. A Beth disse aí que é o É, primeiro dia dela. Seja bem-vinda. Vamos continuar isso, senão a gente estoura aí o tempinho. vamos lá.
Dar-se-á, não reconheçais o seu amor, senão quando vos tem adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Houvesseis de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso a par da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Buscai consolações para os vossos males no porvir, que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Esse olhar, então, que a gente tem para as dificuldades da vida, ele está muito atrelado a esse olhar para o aqui e para o agora, né? A gente esquece que a gente tem essa essência espiritual e imortal. E aí a gente foca aqui no problema e esquece que ele vai passar, porque nós somos seres imortais e que nenhum sofrimento é eterno, né? Então, se a gente procurar mudar a nossa ótica, entendendo que somos seres imortais, a gente vai passar por essas dificuldades com mais tranquilidade, né? Com essa fé no porvir, essa esperança no futuro de que estaremos em outra condição, né? E aí ele fala também da causa no passado, que está dentro da lei de ação e reação, né? Toda ação tem uma reação. Só que é interessante a gente lembrar, se não me engano, é Emmanuel que fala isso, de que grande parte dos nossos sofrimentos, a maior parte deles, não tem causa em vidas anteriores. São causados por ações nossas nessa vida mesmo, né? Obviamente, nós trazemos coisas do nosso passado, de reencarnações anteriores, mas a maior parte dos nossos problemas são causados nessa própria vida, né? Por escolhas que a gente faz que não são tão legais assim, que nos causam aí algum problema imediato, né? Basta a gente Lá saber procurar. no início do capítulo, quando a gente veio estudando causas atuais, né, das aflições e causas pretéritas, a gente falou sobre isso, né? Se a gente pudesse, conseguisse vir aqui e resolver só os débitos do passado longínquo, estava ótimo. O problema é que a gente sempre adquire novos, né? A gente vai pagando e fazendo novas dívidas, e aí complica. Exatamente, vai ficando mais difícil, né? Vou continuar aqui. Pode ir. Como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para as suportar. Por que agora murmurar? Vós que pedistes a riqueza e a glória, queríeis sustentar luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabias que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que, se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira, dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Então a gente realmente esquece, né, que a gente pediu para passar por muitas coisas pelas quais estamos passando, porque seria a nossa grande chance de mudar de conduta, como aconteceu lá com o André Luiz, né? Como eu havia comentado anteriormente. Algum comentário aqui? A gente, assim, eu acredito, né, pelos relatos que a gente lê na literatura, que, na verdade, a gente esquece justamente para a gente poder ver se a gente aprendeu, né? E que quando a gente tem a oportunidade de, junto aos nossos mentores, escolher essas provas, a gente, no afã de querer resolver tudo, quer mais e mais, né? Mas aí Deus, conhecendo que as nossas fraquezas,
ele vem nos dando a oportunidade de fazer de ter essas experiências pouco a pouco. A gente diz que parcela, né, essas dívidas. E justamente porque ele sabe também que a gente vai adquirir novos débitos. Uhum. Então, vamos fazer tudo parceladinho, né? A gente tem essa ansiedade, né, de querer resolver tudo numa vida só, né? Mas na verdade não é assim. A gente tem diversas oportunidades de corrigir. Então vamos corrigindo uma coisinha de cada vez, né? E eu estava lembrando aqui de alguma coisa que agora me fugiu. Me fugiu da mente. Se eu lembrar, eu paro e comento. Vamos. Vamos lá. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. Se, na maior acerbidade dos vossos sofrimentos, entoardes hinos ao Senhor, o anjo, à vossa cabeceira, com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as pungitivas angústias da aflição. E aí a gente tem que lembrar que essa punição não é por vontade de Deus, né? Deus não castiga ninguém. É uma punição própria que a gente se coloca, né? Porque se a gente não, se a gente se desespera nessas situações de dificuldade, obviamente a gente vai sentir angústia, aflição, preocupação, a nossa mente vai ficar cheia, né? Então a gente vai estar nesse estado aí meio que de punição. Tem gente até que somatiza essas dores e aí acaba sentindo dor física, né? Nos músculos, acaba tendo, enfim, diversos problemas físicos mesmo por conta dessa somatização, desse problema, dessas dificuldades, né? Então essa punição ela é meio que própria nossa, pelo estado em que a gente vai se deixar ficar diante da dificuldade. Justamente. Quando você lê isso, eu só lembro da outra coisa que eu venho repetindo até há vários dias, que, na verdade, Deus não está ali como que muito orgulhoso, querendo que a gente se redima, né? E que prove sua fé que eu vou te ajudar. Se você não provar, eu vou te deixar no canto. Não é isso. É que quando a gente se coloca num estado de tranquilidade, de fé, de acreditar realmente de que tudo aquilo tem uma razão de ser e se colocar nesta sintonia, a gente facilita pelas vibrações alcançar o auxílio que nos é o tempo inteiro ofertado pela espiritualidade. Quando, no caso, quando a gente se revolta e quando a gente duvida, quando a gente não está nessa sintonia, os nossos amigos espirituais, por mais que estejam ao nosso lado, eles têm mais dificuldade de nos intuir, de nos auxiliar em pensamento. Enfim, é difícil essa comunicação quando a gente não se coloca naquela sintonia, né? Nesse sentido, não no sentido de que Deus quer que a gente fique ali subalterno e baixando a cabeça. Não é por isso, de forma alguma. É uma questão quase que física, de química, de atração, de repulsão, de afinidade. É essa a questão, no final das contas. E essa fé, essa acreditar, você está predisposto, é tão importante que a gente tem hoje o uso de placebos até nos testes, né, de medicina, de científicos de medicamentos. Porque quando você se coloca ali acreditando que o tratamento vai dar certo, a resposta daquilo que for empregado vai ser muito positiva, né? De uma forma ou de outra. Você está predisposto a que aquilo aconteça. Até mesmo os medicamentos alopáticos, para você tomar, você tem que acreditar, você tem que querer aquela melhora, né? E não ficar só
mal jurando, ai, ai, isso não melhora, isso não sai de mim. É difícil até mesmo para o medicamento químico, puramente químico, funcionar, porque você não está ajudando, né? Uhum, exatamente. Eu lembrei do caso de uma senhora que teve na Itália. É uma senhora, ou seja, do grupo de risco, teve a Covid-19 e aí ela se curou, conseguiu passar pela doença. E aí ela disse que ela conseguiu. O repórter perguntou: a que você atribui a sua melhora, já que a senhora estava no grupo de risco e tudo mais? Aí ela diz que foi a tranquilidade com a qual ela recebeu a doença. Ela soube que estava doente, manteve a sua fé, a sua esperança de que iria se curar, estava tranquila, então os medicamentos fizeram efeito e tudo mais. É obviamente que não quer dizer que vai funcionar para todo mundo, né? Por mais, às vezes a pessoa está tranquila, está calma, mas vai acabar desencarnando porque chegou o momento dela, ela já cumpriu a sua tarefa aqui na Terra, né? Mas também, se chegar à morte, ela vai estar tranquila e serena para dar continuidade à sua vida lá no plano espiritual, né? E como você mesma disse, é uma questão física, basta a gente pensar no rádio, né? Para que a Sim, gente sintonize uma estação, a gente precisa colocar o receptor do nosso aparelho de rádio na mesma sintonia das faixas de onda que estão sendo transmitidas lá da transmissão da rádio, né? Então, a mesma coisa com a gente, para que a gente receba é, é, a coragem, a força, o bom ânimo, a gente precisa, enquanto aparelhos receptores, colocar o nosso receptor na mesma faixa de vibração das exato. ondas que são emanadas dos espíritos superiores, né? Então é uma questão realmente física. Pois é. Tudo no universo viaja por forma de ondas, né? Vibração. Então a gente tem que se colocar nessa sintonia, realmente. Exatamente. Eu vou ler o último parágrafo para a gente encerrar, que já faltam 9 minutos só para a live fechar, e aí tem que dar tempo da gente ouvir sua prece e tudo mais. Então vamos lá, só para a gente encerrar. O Senhor marcou com seu selo a todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé como amparo será colocado sob sua proteção e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto este se contorce em convulsões, ela plana nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes os que sofrem e choram, que suas almas se alegrem, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Santo Agostinho, em Paris, em 1863. Né? Resumindo tudo que a gente falou, não é um sofrimento de um masoquismo, mas um sofrimento daquele que reconhece a necessidade, enquanto no seu patamar evolutivo ainda inferior, precisa das lições que tem no momento para que para que galgue novos horizontes, né, novos patamares evolutivos. Exatamente. Aprender a sofrer, mudar a nossa visão sobre esse sofrimento, né? Sim. Encerramos, viu? Muito bom. Adorei, Jean. Muito obrigada. Muita gente aí falando, muito bom. Gratidão, Jean, por compartilhar conosco hoje. Eu agradeço todo mundo que esteve aí com a gente. Peço desculpas pelos comentários que a gente às vezes não dá para parar e ler todos. Se de repente a gente fizer aí um movimento, a gente consegue fazer com que o Instagram estenda um pouco mais esse tempo de 60 minutos. E aí a gente fica com um pouquinho mais de folga, porque é importante essa troca, muito importante. Com certeza. Gente, muito, muito, muito obrigado mais uma vez pela presença, pela oportunidade de estar aqui, pelo convite. É um prazer imenso. Espero voltar outras vezes. E é isso. Leio a mensagem final? Por favor. Então vamos lá. Eu separei uma mensagem aqui de Emmanuel,
que é o seguinte: conta com Deus. Tem tudo a ver com o tema que a gente leu hoje. Não te queixes, trabalha. Não te desculpes, aceita. Não te lastimes, age. Não provoques, silencia. Não acuses, ampara. Não te irrites, desculpa. Não grites, pondera e explica. Não reclames, coopera. Não condenes, socorre. Não te perturbes, espera. Nada exijas dos outros. Conta sempre com Deus. Então, que a gente possa manter a nossa fé viva em qualquer circunstância, contando sempre com Deus. Excelente, muito bom, muita gratidão. Se você puder fazer a prece final para a gente encerrar e seguir o dia aí nessa energia boa que a gente conseguiu compartilhar. Então vamos lá, vou convidar a todos a fechar os olhos. Vamos nos colocar numa posição confortável e elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Supremo, Criador de todos os seres e todas as coisas. A Jesus, nosso amigo, irmão maior de todas as horas. A espiritualidade amiga que está ao lado de cada um de nós. Agradecendo, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em Teu nome. Que possamos, Jesus, no nosso dia a dia, colocar em prática os Teus ensinamentos, fazendo com que as nossas ações estejam dentro da lei de justiça, amor e caridade. Aonde quer que formos, Senhor, possamos pregar o Teu Evangelho, não só com palavras, mas com ações, com atitudes concretas. Que possamos, Senhor, diante do sofrimento, da dor, da preocupação, olhar para estes desafios como oportunidades de crescimento e de aprendizado. Que a fé nunca nos falte e que possamos sentir o amor de Deus em todos os instantes da nossa vida. Que a espiritualidade amiga nos guie, nos console, nos dê bom ânimo, força e coragem para enfrentar estes desafios. Que a tua luz, a tua paz e o teu amor possa se fazer presente em nossos corações, nos corações daqueles que nos ouvem, sejam eles encarnados ou desencarnados. E que essa mesma luz, Senhor, possa visitar cada coração terreno, cada coração em sofrimento, em dor. Que assim, Senhor Jesus, possamos dar continuidade ao nosso dia, na tua paz e no teu amor. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, que todos possamos seguir aí com essa tranquilidade. Muito obrigada, Jean. Amanhã quem está com a gente aqui é o Marcelo Turra. E é isso. Uma ótima quinta-feira para todo mundo. Um grande abraço. Muito obrigada. Fiquem com Deus, gente. Muito obrigado. Beijos de glitter. Ai, que bom! Eu já ia falar, você não deu beijos de glitter pra gente. Tá aí. Beijos de Tchau, glitter. fiquem com Deus.